Caros irmãos, boa tarde. Dentro da programação Jesus, luz de nossas almas, estamos aqui hoje para ver mais uma página de psicografada por Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito de Amélia Rodrigues. E a página que vamos ver hoje está no livro Quando Voltar a Primavera. Mas antes de começarmos a falar a respeito da mensagem de hoje, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade de nos reunirmos em seu nome e assim podermos mais uma vez trazer Jesus para mais perto de nós. Que possamos nós também nos aproximarmos dele. Que assim seja. Então, a mensagem que nós vamos conversar, sobre a qual nós vamos conversar hoje, é As Núpcias em Caná. É uma mensagem longa, então não vai dar para ler toda, né? Senão ficaria muito extensa a nossa conversa. Então, vamos pensar alguns trechos e fazer alguns comentários, né? Para nós podermos contextualizar essa mensagem da Amélia, falando de Jesus, e tentarmos também nós compreendermos qual a mensagem de Jesus para dentro desse momento da sua vida em que ele gerou essa mensagem, né? Esse casamento que aconteceu, né, está narrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. E, então, Amélia Rodrigues começa dizendo que não se tem o local correto em que aconteceu esse casamento, mas que isso não é importante, porque o importante é o fato em si, que passou a história do Evangelho e como um marco, né, do início das atividades de Jesus. É a única que em toda a Boa Nova, né, em toda a vida de Jesus, que se dá em clima de alegria, na qual Jesus participa dos júbilos gerais e permite-se viver as alegrias transitórias do mundo. Possui um sentido profundo, guarda uma mensagem oculta, delicada e transcendente. Então, nós vemos que, geralmente, né, os fatos principais que são narrados nos evangelhos, né, são momentos em que ele cura doentes. Né? A alegria vem depois, né? Mas é um momento em que ele não está numa festividade, né? Essa é a única que ele realmente está em uma festividade própria da terra, né? Porque casamento só acontece entre os seres encarnados, né? Então, ele compartilha daquela alegria, da alegria que está reinando naquela família, naquele momento de festas, né? Que nos outros momentos ele está explicando, ele está passando por momentos, né, que não são tão festivos, né? Esse é interessante que ela comenta isso já no começo. E então ela fala que estava no mês de março, né? Que ela fala era Adar era o nome do mês de março para eles, né? Então que as chuvas de inverno haviam cessado e a terra estuante arrebentava-se em flores, enquanto os verdes cambiantes contrastavam com as pedras negras e o céu azul ferrete. Então, o que acontecia ali, né? No hemisfério norte, né? Março está marcando, né, o finalzinho do inverno e a chegada da primavera. Enquanto para nós aqui está no outono, né, encerrou o verão e está começando o outono,
Lá é o inverso, né? Então, está naquele meio termo, né? Então, fazia frio pela manhã, o sol abrasava ao meio-dia e a temperatura caía ao entardecer. Ou seja, naquele tempo já se tinha todas as estações do ano num dia só. Mas, então, ela descreve, né, o local ali onde estavam acontecendo, onde iria acontecer o casamento, né? E ela havia uma subida, né, que deveria ser para poder chegar até lá, até o local. Mas a paisagem era fresca e agradável, que diminuía a aspereza do caminho. Fazia 2 meses que ele tinha saído de Nazaré. E há pouco ele estivera em Betabara, no Jordão, e deixara-se batizar. Seguira logo depois ao grande testemunho das tentações, e já havia convocado os primeiros companheiros, e os fatores propiciatórios do ministério se reuniam. Então, ele estava se preparando para começar, né, a jornada da explicação daquilo que ele vinha trazer como mensagem. Então, tinha 2 meses que ele saíra de Nazaré, então havia 2 meses que ele não via sua mãe. Ele, como era uma pessoa conhecida da família, né, que estava se consorciando, né, a Maria foi ao casamento e Jesus também foi. E alguns discípulos de Jesus também foram, o Filipe e o Natanael. Então, foram até Jesus encontrou sua mãe lá em Caná. Então ele abraçou-a com muito carinho, com muita ternura, e ela estava também com muita saudade, né? E também abraçou-o com todo aquele afeto que ela tinha por aquele filho, né? Como, né, que fazia 2 meses que ela não via. A cena comovente estava assinalada pelas expectativas de felicidade da mãe saudosa, que se renovava no carinho do filho terno que a afagava. Os abismos das distâncias fecham-se. Entre eles, a comunhão profunda com Deus se faz espontânea. Aqueles 2 primeiros meses de separação eram o prenúncio da temporária e dorida distância terrena que se interporia depois entre os dois. Ele deveria percorrer os caminhos ásperos dos homens, amando, não sendo amado, enquanto ela o seguiria depois, com a alma dilacerada por invisíveis e afiados punhais. De certo modo, seriam assim as vidas de todas as mães, em particular daquelas que doariam ao mundo os mártires, os heróis e os santos. E estavam ao lado dele, na ocasião, Felipe e Natanael, que era de Caná, e o seguiam. Eram jovens e necessitavam de algo que os embriagasse de fé, a ponto de mais tarde poderem doar a vida conforme o fizeram. Então, aí ele começa a comentar, depois de falar, né, desse encontro de mãe e filho, que foi repleto de ternura e de expectativas, né? Então, ela está comentando que aqueles 2 discípulos, né, que estavam junto de Jesus, né, Felipe e Natanael, que também conheciam os cônjuges, né, os nubentes, então eles também foram convidados a esse casamento, e ali eles ainda estão assim, faz pouco tempo que eles estão ao lado de Jesus, e Jesus já havia cativado seus corações, mas eles ansiavam, né, por ver mais coisas que fizessem com que a fé transbordasse de seus corações, né? E aí a festa nupcial vai acontecendo da forma tradicional que acontecia lá. A noiva entra conduzida numa cadeira especial, né, obedecendo os rituais que haviam nos casamentos, né? E ali, e os convidados, tá, todos
que geralmente eram austeros, sérios, comedidos, naquele momento de alegria, eles se extrapolavam, né? Estavam bebendo, estavam conversando, rindo, divertindo-se. Né? E ao cair da tarde, a festa propriamente, né, se inicia. Os atos nupciais já haviam sido realizados e todos estavam fazendo os brindes, cumprimentando os noivos e seus familiares, e toda aquela festa, né? Começaram os músicos e os bailarinos enchiam todos os locais ali, né? Estava tudo cheio, né? As salas, os alpendres, então tudo estava em todos os lugares ali, havia música, alegria, dança, né? E também as comidas, né? As bebidas que estavam ali sendo distribuídos. Então ele comenta aqui, né, que tinha 6 vasos de pedra com capacidade para 2 ou 3 metretes, né? Que metretes era a medida de uns 40 litros, mais ou menos, né? Então esses 6 vasos de pedra estavam refertos, né? Estavam cheios. Então 40 litros. Se cada um tinha capacidade para 3 esses metretes, né? Então seriam 40 litros, então cada um dos 6 vasos podia conter 9 litros. 9. Ih, que conta, já me perdi na conta aqui. 3 vezes 6, né? Então 40 vezes 6, no total, então havia 4 vezes 6, 240 litros de bebida. Né? Agora sim. E aí, só que o pessoal comia um pouco, bebia um pouco, comia e bebia. E a Maria, né, mãe de Jesus, estava ajudando as pessoas lá, acompanhando as conversas, né, conversando com um, com o outro, e sempre voltando os olhos para o filho, né, pela felicidade que tinha de estar ali perto dele. Mas, então, passa-se chega a noite, a festa continua, convidados retardatários começam a chegar, né, que não haviam conseguido chegar durante o dia. Então, novamente, mais bebida, mais colocada, né? Mas então Maria percebeu que o vinho que havia, né, não iria dar conta, não seria suficiente para as pessoas. Então, ela se aproxima de Jesus e para interceder a ele por aquela família. Ela coloca ali, né? De certa forma, será ela, desde ali, a perene intercessora perante o Filho em favor das criaturas humanas de todos os tempos. Far-se-á a sublime mediadora, a partir de então, entre Jesus e os homens. Então, ela chegou perto de Jesus, né, e falou, né? Vai faltar vinho. Isto é sinal de mau agouro para os nubentes que começam a edificação do lar. Jesus não tinha, né, essas conjunturas mesquinhas, que não estava acima disso, né? Essas questões, assim, das crendices populares, né? Jesus não tinha essas crendices, né? Mas que era muito comum em Israel, né, ter várias coisas. Se acontece isso, é mau agouro, né? Então, no caso ali, faltar o vinho seria um mau agouro, seria sinal que aquele casal não seria feliz. Né? Então, por isso que a Maria foi pedir para Jesus que ele tentasse resolver aquela situação. Ela não sabia como que ele iria resolver, mas intimamente ela sabia que ele tinha como resolver. Então, quando ela pede para ele, né, Jesus fitou-a amoroso e redarguiu-lhe com a ternura habitual de filho devotado. Mulher, que tenho eu com isso?
minha hora ainda não é chegada. Aí a gente observa, né, assim, a expressão mulher, ele se dirigir, né, a ela, ao invés de dizer mãe, né? Deixa eu falar, né? Mulher, o que tem com isso? Soa para nós como assim, um tanto rude, né? Mas, na época, era uma forma, essa expressão, né? Chamar mulher, ao invés de mãe, no caso, era um sinal de carinho e respeito na intimidade familiar. Então, o filho chamar a mãe de mulher, ao invés de mãe, isso era uma forma carinhosa. Não era um sinal de desrespeito ou qualquer outra coisa. Então, carinhosamente, ele pergunta, né, mas o que eu tenho com isso? Minha hora ainda não é chegada, né? Ou seja, ainda não estava no momento dele demonstrar aos homens tudo aquilo que ele tinha, todas aquelas possibilidades que ele tinha, fluídicas, né, que ele possuía. Mas a Maria ficou olhando para ele, né, com aquela expressão de, poxa, vamos ajudar nossos amigos, né, que ele resolve, então, atender. Então, a Maria chama os servos que estavam ali, né, e fala, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí, ele se aproxima dos servidores e propôs, trazei as talhas e enchei-as de água. A água flui e reflete transparente e clara os depósitos arrumados à sua frente. Ele distende as mãos em silêncio sobre as águas. A cena é rápida, simples, sem balbúrdia. Poucos a percebem, somente os que estão bem próximos. E, utilizando-se de pequeno vaso, recolhe um pouco e sorve. Depois ele fala para os servos, né? Levai os vasilhames ao mordomo e distribuí. A voz doçurosa apresenta-se com indefinível modulação. Aquele é o primeiro momento que produzirá deslumbramentos, mas não será o último. Ele conhece os homens, a sua infância espiritual, seus ardis. Nas alegrias iniciarão as suas dores. Então, o mestre de cerimônia experimenta aquele vinho que estava sendo trazido para ele, né? Então ele fala, este vinho deveria ter sido servido antes que os convidados estivessem tontos, a fim de lhe valorizarem o sabor, como se usa fazer, primeiro apresentando o seu bom e para depois os de qualidade inferior. E os comentários apontam Jesus como responsável pelo ocorrido. E todos, admiração e surpresa, confraternizam. Mas ele permanece em silêncio. E aí, né, todo mundo volta à felicidade, a todos lá que, então, continuam bebendo aquele vinho. Então, Caná foi o marco inicial do seu ministério público, num casamento, né, num momento festivo. E a sua prisão se dará também no momento de outra festa, na Páscoa, quando Israel, né, todo o povo, está em júbilos também. Na primeira, ele participa das bodas e as abençoa. Com isso, ele empresta significação e responsabilidade ao matrimônio. Ali, confere apoio, distende compreensão, começa a doar, adoçando a experiência de todos. Aqui o dever é cruz de devoção. Na outra, ele dá-se à humanidade em sacrifício da própria vida, sorvendo vinagre e fel no madeiro da agonia. Esta é a cruz da renúncia, da abnegação. Seus feitos são lições de inconfundível beleza e sabedoria. E entre as duas festas transcorrem menos de 3 anos. Os velhos alicerces do mundo tremem enquanto isso. Sua voz reformula os códigos dos direitos humanos e suas ações darão início à era nova do amor, dantes jamais sonhada. Ele é o meio-dia das criaturas de todos os tempos, o divisor da história. Então, a partir dali que ele vai começar, né, a fazer aquilo que era mais importante para que ele fizesse. Porque o momento ali
da transformação, né, da água, ele apenas modificou, manipulando os seus fluidos, como ele conhecia perfeitamente a manipulação dos fluidos. Ele, com a imposição de mãos, ele conseguiu, né, fazer com que aquela água tivesse o sabor, passasse a ter o sabor e a coloração do vinho. Não necessariamente o teor alcoólico, né? Mas o sabor e a coloração. Que isso, para ele que conhecia a manipulação dos fluidos, né, tranquilamente, não houveria nenhum problema. Mas dali para frente, que ele iria começar a pregar, a falar a boa nova, a trazer a boa nova ao coração de todos. Natanael e o Felipe, que estavam ali, eles ficam deslumbrados com o fenômeno da transformação da água em vinho. E participam dos comentários que todos entretecem sobre Jesus. E não cabem esse de entusiasmo. E a partir dali que o nome de Jesus se tornou conhecido. E assim Caná é a marca inicial do Evangelho dos Feitos. O Gólgota, porém, não é a marca do final, não se tornará o término da sua mensagem, como se poderia supor. Porque até hoje, nas alegrias e nas tristezas, Jesus se apresenta para o homem de todos os tempos, conforme ocorreu nas bodas inesquecíveis, produzindo um sublime noivado com a criatura humana, ao mesmo tempo convidando-a para as excelsas núpcias que se realizarão no reino espiritual, o seu reino além deste mundo. Então, nós podemos ver que através dessa passagem, nós podemos ver que é possível, aquela frase que se diz, né, estar no mundo sem ser do mundo. Então, Jesus não tinha motivo para não se fazer presente numa festa humana, né? Ele foi até lá, né? E acabou prestando um serviço, auxiliando, né? Então, não há nada que impeça que a gente se faça presente, que se esteja presente em festividades, desde que se saiba fazer aquilo que é correto, né? Manter dentro de qualquer local aonde a gente vá a postura do cristão, a postura do seguidor de Cristo. Então, como Cristo se comportava, como Cristo se comportou, né? Como Jesus se comportou ali na festa. Ele ficou confraternizando com todos, até o momento em que sua ajuda foi solicitada. Então, é o que se pode fazer, mas não fala em nenhum momento que Jesus ingeriu a bebida alcoólica, não se fala em nenhum momento que Jesus estava fazendo brincadeiras de mau gosto, nada, né? ou se excedendo em alguma coisa. Ele estava ali presente, confraternizando e feliz de estar ali ao lado de sua mãe, que ele já não via há algum tempo, e disposto a auxiliar naquilo que se fez necessário. Então, essa mensagem de estar sempre disposto a nos doarmos nos momentos em que nosso auxílio é solicitado, essa mensagem fica bem clara aqui nessa mensagem de Jesus. Nesse momento em que ele, estando, como ele diz para ela ali, né, ainda não é chegada a minha hora, né, ele ainda não havia se tornado conhecido, ainda não havia começado a pregar propriamente a doutrina cristã, né? Ele ainda não havia começado, porque ele já havia sido batizado, né? Ficou naquele período em que ele esteve refletindo, aqueles momentos de reflexão, e aí ele tinha começado a convidar os discípulos, né? Que seriam aqueles que iriam acompanhá-lo durante todo o período que ele estaria pregando, e que depois iriam continuar, através do seu aprendizado, iriam continuar a levar a sua mensagem para as próximas gerações, e de tal forma que até hoje nós conhecemos Jesus através daquilo que foi trazido através dos livros, mas antes de que os livros fossem escritos, era através
da oralidade, né, através das falas e através dos comportamentos. Né? Então, que não basta falar, né? É necessário agir. É necessário agir de acordo com aqueles ensinamentos. Nós podemos falar maravilhosamente bem, mas se nós não interiorizarmos aquilo que estamos falando, se a gente não prestar atenção, né, que o ouvido que está mais próximo, que está ouvindo aquilo que a gente está falando, da beleza dos exemplos de Jesus, o ouvido mais próximo é o de quem está falando. Então, é necessário não apenas falar, mas buscar encontrar dentro de si a melhor forma de seguir esses ensinamentos. Então, seria esta a mensagem, né, que nós gostaríamos de transmitir, e agradecendo imensamente o convite feito pelo Maurício para estarmos aqui com vocês mais uma vez nessa Jesus, luz das nossas almas, e pensando quanto ele ilumina as nossas vidas, né? Mas nós precisamos também estarmos dispostos a abrir as nossas janelas para sermos penetrados por essa luz. Que ele pode estar com a luz ali fora, se a gente não abrir espaço para que a sua luz entre, nós vamos continuar no escuro. E a partir do momento que nós abrimos para que nós também nos aproximemos dele, também vamos consolidar a iluminação dentro de nós. Então, agradeço a atenção de todos, agradeço ao Maurício mais uma vez pelo convite e agradecemos também a Deus por nos permitir estar juntos mais uma vez. Que saibamos valorizar cada momento e cada situação, a fim de percebermos a melhor forma de seguirmos os ensinamentos de Jesus, dentro de cada situação, dentro de cada local, em cada momento. Que assim seja. Muita paz a todos.